Glória a Deus, adorado é o nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los, ainda de pé, a lermos aqui em 1 Samuel capítulo 11. Glória a Jesus. Quero agradecer aqui o departamento de varões que gentilmente nos convidou para estarmos aqui, e principalmente ao meu pastor, né, irmãos? Talvez você pode estar pensando, meu pastor, ele é meu pastor antes de muita gente aqui, irmãos. Tem acho que 25 anos que esse homem aqui é meu pastor. E eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus. Acharam aí? 1 Samuel capítulo 11, onde diz aqui um título: Saul vence os amonitas. Quero falar hoje de capacitados podem lutar. Que diz aqui o texto: Então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Amém? Podem estar assentados no nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos diante de um texto que conta a história de um rei, como acabamos de ler, que sitiou, que cercou uma cidade, que cercou um povoado, melhor dizendo assim, de Israel, e exigiu para que ele não matasse a todos, que os homens daquela cidade arrancassem o olho direito. Pois bem, irmãos, quando nós falamos da palavra Jabes, que no princípio fora uma pessoa, mas que aqui já estamos falando de uma cidade, estamos falando de um povo dentro de Israel. Nós temos as tribos, mas aqui nós temos uma cidade. E esse povo, irmãos, ele é um povo que andava sempre arredio, um povo que aprendeu a conviver distante daquilo que acontecia cotidianamente em Israel. É um povo que aprendeu a ser diferente, um povo que se excusava a andar com Israel, um povo que andava em um ritmo diferente, é um povo que tinha um comportamento diferente. E quando nós falamos de Jabes, nós pensamos também que no tempo presente existe pessoas assim. Talvez aqui nessa igreja não, mas aonde eu estou, em muitos lugares, tem pessoas como o povo de Jabe. Aquele povo que fica esperando que todos façam as coisas. Aquele povo que fica esperando que todos tomem a frente. E que se precisar no futuro, eles também tomam partido. Lembrando aqui, quando houve uma guerra de Israel contra os benjamitas, esse povo foi aquele que ficou esperando. Talvez a família de Ruben vai, talvez os efraimitas vão, talvez não seja preciso que nós venhamos a lutar. E hoje não é diferente, existem muitas pessoas que agem como uma pessoa de Jabes, que age como um crente de Jabes. Você conhece alguém assim?
alguém que fica esperando que as coisas aconteçam, alguém que fica talvez num certo grupo, esperando quando há uma convocação, esperando que outras pessoas se prontifiquem. Tem pessoas que são assim, talvez levanta outras pessoas, talvez tenha uma convocação para um trabalho, para um desafio, para alguma coisa desgastante, alguma coisa que vai empreender força, desgaste, e a pessoa fica ali esperando para que outros cheguem, outros tomem a frente, para que não seja preciso. Então, lembrando aqui de Jabes, era este povo que andava redio. Há pessoas que vivem sempre escondido, tem pessoas que vivem sempre, vamos dizer aqui um termo, numa moita. Tem pessoas que estão sempre ocupado, tem pessoas que ele nunca está disponível, ele nunca pode, sempre é para amanhã. Uma pessoa que está sempre protelando a sua atitude. E há coisas que não dá para esperar. A nossa vida, a nossa comunhão, a nossa busca, a nossa preparação é coisa que é urgente, é para ontem. Isso não dá para esperar, mas tem pessoas que estão sempre esperando que um dia as coisas vão estar mais fáceis. Um dia o tempo vai estar melhor, um dia ele vai estar mais disposto, um dia as coisas vão estar diferentes. E está sempre esperando há um tempo para que ele comece a fazer uma leitura bíblica, esperando um tempo para que ele comece a tomar uma postura diferente, ser fiel, ser dizimista, esperando um tempo para que ele possa aprender mais da Bíblia, aproximar mais de Deus. Tem pessoas que ele é uma pessoa, sempre um crente de Jabes, está sempre esperando algo acontecer. Adorado é o nome do Senhor Jesus. E uma coisa, irmãos, que todo crente precisa fazer, algo que todo crente precisa passar, é pelo seu encontro, é com Deus. Ele precisa em algum momento da sua vida confrontar seus dilemas, seus temores. Ele precisa ter esse momento decisivo na sua vida. Senão ele nunca vai ser um crente de verdade. Nunca ele vai ser um crente autêntico. Se ele não passar pela experiência de ser de fato um cristão verdadeiro, um cristão espiritual, ele nunca vai ser. Lembrando aqui de Jacó, um homem que andou errante, o homem cometeu muitos erros na sua vida, e andou para longe, lá para Padã. Ali ele foi pastor de ovelhas, foi vaqueiro. Ali ele foi uma pessoa que enriqueceu, uma pessoa que se tornou abastada, constituiu família, e parecia que tudo estava resolvido. Mas ao voltar para a sua casa, ele lembrando daquilo que ele teria que enfrentar, ele lembrando do seu maior inimigo, lembrando do seu inimigo mortal, ele precisou, em um momento da sua vida, dizer para Deus: Deus, eu preciso ser verdadeiro. Deus, eu preciso ser autêntico. Deus, eu preciso de uma batalha decisiva. Eu não posso ser mais esse crente mais ou menos. Eu não posso ser esse mediano. Oh, Deus. Houve um momento da sua vida em que as suas riquezas não foram mais suficientes para socorrer o seu aperto. Houve um momento na sua vida em que seus homens, que seus soldados não foram mais suficientes para resolver o seu grande dilema. Houve um momento na sua vida em que sua família também não foi mais suficiente para lhe socorrer. Então ele pediu que todos passassem. E ele chegou à conclusão, ele chegou à consciência e disse consigo: esse é o meu momento, e Deus, eu preciso agora mudar a minha vida, eu preciso mudar as minhas práticas, eu preciso mudar o meu comportamento. O que todo crente precisa é de um momento assim,
um momento em que vai mudar a sua história, um momento em que vai mudar a sua vida, um momento em que ele vai ser transformado, um momento em que seu caráter vai ser mudado. Assim ele precisa adorar o nome do Senhor Jesus. E assim como tantos outros, como Moisés, que estava ali no palácio, que estava ali diante de todas as possibilidades, que estava ali diante de todo o conhecimento, de todas as armas, de todo o poder político e econômico. Ele teve que sair um dia errante, fugindo da situação, mas um dia também ele teve que encontrar com Deus. E Deus disse: volta para lá, né? Vai resolver seu problema lá onde começou. Aleluias! Adorado é o nome do Senhor Jesus. E assim, aquele povo de Jabes chegou um momento decisivo em sua vida. O inimigo cercou, a situação apertou e não teve mais como fugir da situação. Mas o que esse povo fez, irmãos? Eles chegaram para Deus, para o rei, disse: olha, faz aliança conosco. Vamos conversar. As coisas não se resolvem assim. Vamos fazer aqui uma aliança e nós vamos continuar te servindo. Tem crente, irmãos, eu digo crente, né? Crente que é tão lerdo que a situação chega, aperta e ele ainda não quer mudar de vida. Ele não quer sentir o peso da transformação, ele ainda quer dar um jeito, ele ainda quer negociar, ele ainda quer negociar os seus princípios, seus valores, quer negociar com a sua família, quer negociar com seus amigos, quer negociar com a sociedade. Tem pessoas que ainda continuam querendo arrumar um escape, dar um jeito. Tem pessoas que ainda querem negociar a situação. E assim nós vemos, irmãos, tantas situações tristes, famílias se deteriorando, porque as pessoas não querem tomar uma posição diante de Deus, diante da família. E assim ele continua sendo alguém que não é nenhuma coisa nem outra. Ele parece ser um cristão, mas não tem conteúdo, não tem ação, não tem visão de cristão. Há pessoas que, para que ele não seja enquadrado como um radical, como uma pessoa antiquada, ele se comporta como uma pessoa mundana, ele concorda com aquilo que se diz, aquilo que se pratica, aquilo que se faz, se tornando um corrupto da fé, um prostituto da fé. E assim ele vai levando a vida como dá. Vai levando a vida como pode um negociante de princípios e da fé. Adorado é o nome do Senhor Jesus. E Naás disse a esse povo: somente uma condição eu negocio com vocês, que vocês arranquem o olho direito. Olha, eu sei que a maioria das pessoas que conhecem a história de Naás, conhece a história desse povo, conhece o costume, a tradição desse povo, mas a esse tempo, esse povo lutava com espada e com escudo. E com o escudo, eles protegiam o seu rosto, protegiam o corpo, e com a mão direita e com o olho direito, eles tinham toda a visão da batalha, do combate, do inimigo. Então, Naás exigiu que eles arrancassem o olho direito, para que eles não tivessem condição de lutar. Eles arrancando olhos, eles perderiam toda a capacidade de agir, de lutar. E quando nós entendemos isso, nós precisamos saber que o inimigo também, ele quer todo dia, todo instante, fazer isso com os soldados de Cristo. O inimigo não está interessado em te tirar do meio, em te tirar da igreja, em te tirar da comunidade dos crentes.
O inimigo, ele não tem esse interesse. O único interesse do diabo, porque Naás também significa serpente, que é o diabo. Então o interesse do diabo é que você perca a capacidade de lutar. O interesse dele não é que você saia daqui, mas que você não tenha capacidade de lutar. E assim a gente percebe que muitas pessoas não têm tido condições de lutar. Muitas pessoas perderam a capacidade. Há muitas pessoas que não conseguem mais fazer um jejum. Se eu perguntasse aqui quantas pessoas fizeram esse jejum aí de 15 dias, que hoje se encerra, muita gente aqui não poderia levantar a mão porque não consegue, não dão conta. Muita gente não consegue mais ler a palavra de Deus. Muita gente não consegue orar. Essas são as nossas armas. Tudo que nós temos é a nossa fé. E nós usamos isso, é de joelhos, é falando com Deus, é aprendendo, é lendo a Bíblia, é jejuando. Essa é a capacidade do crente de lutar contra as forças do inimigo. E muita gente não consegue usar essas armas. A coisa mais triste que tem, irmãos, é uma pessoa inválida. Ela não consegue reagir. Há uns dias atrás, quando eu quebrei um pé aqui, eu ficava pensando as coisas mínimas que alguém podia fazer, que até uma criança faz, eu não conseguia, porque naquele momento eu estava inválido, naquele momento eu não tinha condições físicas. E assim muitas pessoas espiritualmente também não têm condições, também estão inválidos, porque não têm capacidade para reagir. O único medo, o único temor do diabo é que você ponha um joelho no chão, é que você fale com Deus, é que Deus entre com alguma providência. Disso ele tem temor. Mas das nossas forças, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade física, do seu poder econômico, nada disso afeta o inimigo. Mas que você esteja inválido para a batalha, que você não tenha capacidade de lutar. Disso o inimigo, ele é receoso, mas aquele que não tem capacidade, irmãos, ele está sempre temeroso, ele está sempre procurando um meio de negociar, porque o seu coração, ele se estremece com pouca coisa, o seu coração estremece com a menor ameaça, o seu coração fragiliza. E a Bíblia diz que o inimigo, ele realmente é ameaçador, que ele vive rugindo como leão ao redor de quem possa tragar. Adorado é o nome do Senhor Jesus. E há momento na nossa vida, irmãos, que se nós usarmos as nossas forças, ou que nós abaixarmos a cabeça, nós já somos um derrotado. Há um provérbio na Bíblia que diz que se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. No dia da angústia, se você é tímido, se você demonstra temor, medo, você não tem força para lutar. Você não tem poder de reação. Assim são os lutadores quando sobem ao ringue. Ele, quando vê a aparência do adversário e que ali eles temem, a sua musculatura relaxa. Ele não tem poder de reação, não tem poder de explosão. Ele não pode nem mesmo usar a sua força por causa da timidez. E o crente, irmãos, que tem Deus, é um crente, uma pessoa que faz cara feia para o diabo, para a situação, e está sempre para cima. Ele é sempre ousado, ele é sempre corajoso,
porque esse foi o Espírito que nós recebemos de Deus. Há um versículo que Paulo diz: porque não recebeste o espírito de temor, mas de coragem, de ousadia, de moderação, de poder. Aleluias! Gideão é um homem que tinha essa síndrome, a síndrome do medo. Há muitas pessoas com essa síndrome da inferioridade. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Mas como foi dito a Gideão, Deus está te dizendo: vai nessa tua força, levanta, olha, é Deus é quem luta nossas guerras, é Deus que luta nossas batalhas, é Deus é quem vence por nós. Aleluias! Adorado é o nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos de usar as armas que Ele nos deu. Nós precisamos manusear as armas que Ele nos deu. Aleluias! Há um versículo em Provérbios 28, que diz que fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas todo justo está confiado como filho do leão. Leão, por sua natureza, ele não tem medo. Muitas vezes ele é prejudicado pela sua natureza, em todo tempo, de coragem, de não temer nada. Mesmo o filho do leão, como disse o versículo provérbio, ele está confiado, ele também não teme um animal maior, ele não teme a ameaça de outros animais, porque ele está confiado em seu pai maior, ele está confiado no leão, que por certo, e de algum lugar ele está ali vendo ali, e virá lhe socorrer, virá lhe proteger. Assim também é o crente, irmãos. Ele está arrastando, as coisas não estão fáceis, estão muito difíceis, mas ele está em todo o tempo dizendo: eu tenho um Deus que é maior, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me fará vencer, eu tenho um Deus que me tirará dessa situação. Aleluias! Lembrando de Jó, naquela situação tão difícil, tão penosa, e ele sempre dizendo: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluias! Ele nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança, ele nunca se apequenou diante das suas fragilidades, mas ele sempre confiou. Aleluias! E assim o crente precisa ser esse ser autêntico, não só no dia da bonança, mas no dia da adversidade, no dia da doença, no dia da morte. O crente, ele precisa ser crente em todo o tempo. O cristão, ele precisa ser cristão de todas as situações, porque há crente que ele é circunstancial. Quando as coisas estão boas, ele está alegre, ele é uma pessoa positiva, ele é uma pessoa otimista, mas o dia que ele está em dificuldade, acabou o crente, acabou a alegria, acabou a fé. É uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que desdenha de todos. Mas aquele que tem fé, irmãos, aquele que é autêntico em todo tempo, ele é crente. Aleluias! Me lembro do testemunho de um dos homens que foi até vice do pastor Juscelino, que ali nos dias mais difíceis da sua vida, nos dias em que ele estava partindo para a eternidade, pessoas que iam ali no leito visitá-lo, iam no hospital visitá-lo, saíam dali renovados, saíam pessoas mudadas, porque até nos últimos dias da sua vida, ele tinha palavra de crente, ele tinha palavra de esperança, tinha palavra de Deus. E assim nós precisamos de ser os crentes que essa geração precisa. Nós precisamos de ser os homens de Deus e as mulheres de Deus que essa geração precisa, porque eles precisam de referenciais. Precisam de referenciais, irmãos, porque uma outra geração que está vindo não conhecerá esse evangelho, não conhecerá Cristo, se os crentes de hoje não se posicionar como crentes autênticos.
Lembrando, irmãos, da ação de Esaú, da reação de Saul, melhor dizendo, a Bíblia diz nesse texto que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e uma ira tão grande apoderou da sua vida, mas é uma ira, irmãos, de ousadia, de coragem, de confiança, e ele levantou dali decidido a vencer essa guerra, a lutar essa batalha. É isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos essa ousadia, essa coragem de levantar e dizer: eu tenho um Deus que luta por mim, eu tenho um Deus que está comigo, eu tenho um Deus que não morreu, eu tenho um Deus que aqui está, aleluias, adorado é o nome do Senhor Jesus. Vamos estar de pé, irmãos, um instante.